Meu nome é Carlos Augusto de Jesus Vicente, mais conhecido como Guto Vicente, no meio do jiu-jitsu. Nasci em Niterói em 23 de julho de 1968. Tenho muito orgulho de ser daqui, desse lugar. Posição de lapela que a gente já conhece, numa situação quando eu preciso fazer alguma coisa e não tenho muito tempo. Lapela, pega do lado oposto. A gente se espelha, né? O cara é esse exemplo aí de atleta, de amigo, de protetor, né? Eu amo competir, são quase 50 anos de campeonato. Isso é um motivo de muito orgulho. Mas jiu-jitsu é muito mais do que isso, mais do que medalha, mais do que competição. E eu acredito no jiu-jitsu como um instrumento transformador de vidas. Há 8 meses o mestre Guto Vicente me chamou para treinar. E até comentei com ele que acho que ele ia perder tempo comigo, porque eu não era boa naquilo, não fazia parte da minha vida. E ele falou bem assim para mim: confia, me dá 3 meses, se você não gostar, você pode sair. E mudou a minha vida. Estava no início de uma depressão e hoje vai fazer 8 meses, apaixonada. Treino todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Sou fã dessa academia, sou fã dos meus amigos, colegas de treino. Sou fã número 1 do meu mestre. E mudou a minha vida. Costumo subir pelo menos uma vez por semana essa trilha aqui, que chama Trilha das Andorinhas. É onde eu tenho o meu tempo com Deus, é aqui nesse lugar maravilhoso. É uma cidade fantástica, maravilhosa. Comecei a praticar jiu-jitsu no início da década de 70. Eu tinha 6 para 7 anos. Na minha escola tinha um jiu-jitsu e falava muito bem do professor e dos frutos que o esporte dava. Então meu pai me botou lá com o mestre Luiz Carlos, com quem eu tenho contato até hoje, que é o meu maior professor que eu tive nesse tempo todo. E comecei a competir pela academia do mestre dele, que era o mestre Amélio. Depois eu migrei para o mestre Barradas, mas sem perder o contato com o Luiz Carlos. Em 1987 eu precisei parar um ano no período obrigatório militar, mas ainda assim me colocaram para dar aula dentro da Brigada Paraquedista, por onde eu passei por 3 anos. E quando o mestre Barradas faleceu, procurando treino, conheci os irmãos Roker e Royler. Foi onde eu me senti bem, onde eu me senti família, e estou lá desde 1998. O jiu-jitsu antigo sempre me encheu muito os olhos, foi o jiu-jitsu que me apaixonei. Aqui em nossa academia eu costumo ensinar muito do jiu-jitsu tradicional, eu não pulo etapas, eu ensino bem o básico, porque eu acredito no jiu-jitsu que eu comecei a praticar. Desde moleque, né, eu sempre tive muita admiração pelo grande mestre Hélio Gracie. Sempre o via nas competições, tanto ele quanto os filhos, né? O Rickson, o Royler. E depois que eu me integrei à Academia Gracie, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de visitá-lo em sua casa, em Itaipava. Foi um sonho realizado realmente estar com o mestre, para poder ter o prazer de assistir uma aula dele, ele ministrando ainda, com 80 e poucos anos, com 90 e poucos anos. Foi muito especial esse tempo. 1968 é o ano que eu nasci.
E 96 é o ano que eu nasci de novo, o ano da minha conversão. Falar sobre a Bíblia, para mim, é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Todas as passagens que tem na Bíblia que eu conheço, eu gosto, são interessantes, de alguma forma falam ao meu coração. Muitas pessoas sabem das dificuldades, das lutas que eu passei e eu achei o que precisava foi em Deus. Em 2006, depois de um treino na academia, fui tomar um açaí. Comecei a sentir fortes dores no peito. De repente aliviou um pouquinho, fui para casa, voltou a doer. E quando eu estava quase para dormir, um aluno me chamou para treinar. Eu acho que foi ali que eu escapei da morte, né? Quando ele me chamou, eu despertei, a dor veio muito mais forte. E aí eu fui ao médico ver o que era aquilo e foi constatado que eu estava infartando. Tive que fazer um cateterismo, uma angioplastia, coloquei 2 stents. Quando eu saí da cirurgia, o médico me deu 3, 4, 5 meses para treinar, no mínimo, para começar algum trabalho. E 6 meses depois eu já estava competindo e conquistando o brasileiro de 2007. Antigamente não tinha muitas competições, mas o primeiro grande campeonato que eu fiz foi um campeonato estadual, feito pela federação daqui do Rio de Janeiro. Foi no ginásio do Flamengo, onde eu me sagrei campeão. Foi o meu primeiro título importante. Depois disso vieram outras competições, o Rio Minas, o Rio São Paulo, o Interestadual. O melhor que uma competição pode trazer para os atletas e praticantes de jiu-jitsu é a questão do foco, você manter um objetivo e de você lutar por isso, né? Toda vez que eu me sentia desanimado, eu sempre me inscrevia numa competição e isso me trazia um novo ânimo. Então, através disso eu voltava a treinar, voltava a me alimentar bem, cuidava mais da minha saúde. Eu posso dizer que fui uma pessoa vitoriosa. Não tenho realmente o que reclamar da minha carreira no jiu-jitsu. Na faixa preta que eu consegui conquistar 2 pan-americanos, 4 brasileiros. E o estadual, na preta eu ganhei, acho que foram 9 ou 10. Eu competi a vida inteira, até 2014, quando eu fiz minha última competição, que foi mais um campeonato estadual. Graças a Deus eu me sagrei campeão também. O Internacional de Master é um título que eu ainda não tive o prazer de conquistar. Bati na trave 3 vezes, né? Fui vice-campeão por 3 vezes. Mas esse ano, se Deus permitir, eu vou conquistar o ouro. Apesar de eu não ter treinado como deveria, mas estou bem feliz, estou tranquilo, acredito que vai fazer uma boa luta. E é isso, vamos pra guerra, né? Ele tá olhando, ele tá de frente pro lance. Ele tava atrás de você. Olha o pé onde tá. Eu boto a mão ali, aí ele entende que eu tô tentando passar. Entendeu? Aí o que Mas o acontece? árbitro sabe quando é real e quando não é. Aí assim, eu falei, vou me defender no match o tempo todo. Entendeu? Sim, não, você fez seu papel, velho. Eu só não entendi esse hábito, velho. Mas fazer o quê, né, velho? Eu tô 5 anos sem lutar, não tem nem como reclamar de arbitragem, entendeu? Mas tá bom, valeu. Valeu, irmão, parabéns. O senhor viu que eu assim, Vai lá pra... cumprimentei o senhor, nem comemorei nem nada, entendeu? Que eu não comemorei Vai não, pra até final respeito o lá. senhor, entendeu? Não, claro, velho. Sempre, eu te respeito também. Vamos pra final lá, representa.
E pega esse ouro aí. Obrigado, tá, mesmo. Valeu? Quando a gente lutou aberto, né? Porrada, cantou, mas a gente não tinha esse jogo de regra. Sem garra, né, velho? Essa regra nova, eu falo com meus alunos, cara, é muito ruim pra gente que é da antiga, é muito complicado. Todas as lutas a gente toma algum aprendizado pra gente, né? Seja na vitória, na derrota. Mas as mais doloridas foram aquelas que, como a de hoje até, né? Que independe de tudo que a gente faça, entendeu? Pode fazer tudo direito, tudo certo, e vem alguém e tira essa vitória de nós, assim, sabe? É mais doída para mim, mas também rola aprendizado, né? A próxima vez, de repente, não deixar um resultado ficar igual até o fim, né? Para não deixar a decisão na mão do árbitro. A decisão de voltar a competir foi porque, com o tempo, eu me acomodei um pouco. Eu acho que eu precisava treinar um pouco mais, voltar a cuidar da minha saúde, né? Voltar a fazer as atividades físicas como eu fazia quando competia, e foi uma boa oportunidade de recomeçar tudo. Na verdade, meu pai é o principal responsável por eu ter a minha vida inteira no esporte, né? No jiu-jitsu. 15, 16 anos comecei a namorar, queria abandonar o esporte, e ele foi um cara que pegou firme comigo ali, graças a Deus. Não me permitiu parar com o esporte, que eu amo, né? Minha mãe também sempre foi incentivadora, mas fica mais distante um pouco, assistindo, comemorando. E o nome dos meus 3 filhos, e embaixo a data de nascimento deles. Thiago é o mais velho, está com 30 anos, acabou de me dar uma neta, linda, Esther. O Felipe é meu filho que faleceu, faz 11 anos. E o Renato, que é o meu jogador de futebol, está com 17 anos hoje. A Esther chegou para fazer a alegria do vovô Babão. O primeiro presente dela foi um kimono, uma faixa preta. É a minha princesa, né? Foi algo muito especial que me aconteceu. Um dos maiores presentes que eu recebi de Deus. Eu me importo muito com a vida de cada um deles. Muito mais importante do que uma medalha pendurada no peito, para mim, é ter o prazer de ver eles mudando de vida aqui, né? O ano de 2008, com certeza, foi o ano mais difícil da minha vida. Foi o ano que meu filho Felipe, na época com 15 anos, sofreu um acidente automobilístico, teve um traumatismo craniano e lutou no hospital pela vida por 45 dias, mas infelizmente não resistiu. Pensei em desistir, pensei em abandonar tudo, pensei em desistir inclusive da vida, mas de algum lugar vi uma força que ninguém conseguia explicar. Com certeza era Deus naquele momento, me sustentando, e com toda certeza, todos esses anos de jiu-jitsu me ajudaram a passar por aquele momento. Graças a Deus eu segui em frente e estou aqui. Quando a gente acreditava que nada ia acontecer, aconteceu um incêndio na minha academia, onde eu perdi tudo que eu construí em mais de 30 anos. Todas as medalhas, todos os troféus, todos os diplomas, toda a documentação. Quando me avisaram, eu corri para a academia e cheguei antes do bombeiro ainda. Olhei para o lado, vi meu pai chorando. Foi duro ver aquilo tudo explodindo praticamente. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu me juntava a ele, ajoelhava e ficava chorando ali, me lamentando, ou eu ia tentar apagar aquele incêndio. Foi o que eu fiz com as pessoas que eu estava. Mas rapidamente chegou o bombeiro e deu fim ao incêndio rápido. Isso foi numa sexta-feira, dia 26 de dezembro, logo após o Natal. E no sábado de manhã nós marcamos um mutirão para fazer a limpeza da academia. Naquele dia apareceram 150 pessoas aqui para lavar minha academia, para limpar, para retirar entulhos e
menos de 5 horas nós conseguimos limpar tudo. No domingo mesmo a gente já começou a reforma na academia, porque no dia 2 ela já precisava estar pronta para as aulas. E no dia 2 de janeiro a gente já estava treinando na academia. Foram momentos muito difíceis, né? Mas em ambos eu vi a mão de Deus cuidando de mim, me mantendo de pé, me fazendo continuar a caminhada. Eu nunca me importei muito com faixas, mas depois de um tempo eu comecei a entender que quanto mais você trabalha nisso, é como se você estivesse subindo degraus, né? Quantas pessoas um dia começaram a treinar jiu-jitsu e por algum motivo interromperam seus treinos no meio do caminho. Então eu comecei a ver essa faixa como nada menos que um prêmio por eu não ter desistido, por eu ter seguido adiante, por eu ter perseverado. E se Deus permitir, subirei novos degraus. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre.